Aqui é Patrícia Seco, artista plástica, e vocês vão assistir um programa com uma pessoa maravilhosa, super importante para a nossa cidade, que se chama Magda Gomes. Prazer, Magda, querida. Prazer, obrigada. Magda, seguinte, você é líder comunitária, uma das líderes comunitárias da Rocinha. Sim. Não é? E eu vou fazer já uma pergunta que eu fiz antes, mas a diferença de falar favela ou comunidade é a mesma coisa ou depende? Não sei. O que você fala sobre isso? Bom, primeiro eu quero te agradecer o convite, dizer que eu estou muito feliz em estar aqui. É sempre bom a gente encontrar espaços de diálogo aberto para que a gente possa fazer trocas, né? Trocas genuínas. É sempre bom e é sempre bom que isso aconteça entre mulheres. Então, que bom que a gente está aqui. Respondendo a sua pergunta objetivamente, assim, para mim é importante pensar no interlocutor, depende de quem está ouvindo. Eu, como pesquisadora de assuntos urbanos, para mim é importante marcar a favela como um marcador, porque tem as especificidades do território para poder falar, eu venho da favela e essa favela tem ali as suas características. Para mim, um exemplo prático é entender a comparação de, por exemplo, como eu já tinha dito anteriormente, Petrópolis, você tem diversas comunidades alemães, finlandesas, polonesas, diversas comunidades. E por que são comunidades? Você tem um grupo, né, que se organiza em torno de uma cultura. Quando a gente fala da favela da Rocinha, que é uma das maiores favelas da América Latina, favela com maior número de adensamento de habitantes por população em metro quadrado, então assim, você tem um espaço hiperadensado e que aquelas pessoas têm práticas que não dá para a gente dizer que são comuns entre todas elas. Perfeito. Então, Entendi. assim, cada canto da Rocinha, nos seus 25 subbairros, tem as suas especificidades. Por exemplo, o Trampolim, que é uma região que eu moro, na Rocinha, é totalmente diferente do Laboriô, que é a parte mais alta, que é beira-mata, né, como as pessoas costumam chamar, que é diferente do Valão, que é uma outra parte da Rocinha, muito mais precarizada, que é diferente da Macega. Então, como pesquisadora, eu afirmo favela como o termo ideal para tratar desse território. Mas é claro que, a depender do interlocutor, depende de quem está falando e depende de quem está ouvindo, o termo pode soar de forma pejorativa ou equivocada. Mas, em linhas gerais... Entendido, porque eu ficava na maior dúvida, né? Umas pessoas falam, não fala comunidade, não fala favela, fala comunidade. Agora entendi. Comunidade quando tem um interesse em comum. E favela tem vários pontos. Isso no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Quando a gente vai falar de outras regiões do Brasil, por exemplo, tem lugares no norte que chama favela de Baixada. Aqui no Rio, Baixada é a Baixada Fluminense. Isso. Então, essa nomenclatura para esses lugares que são à margem do centro, né, da periferia, vai depender da região do Brasil. Maravilha. Então, agora vamos falar de você especificamente. Estou super curiosa, porque meu marido e a Silvia Naidin, minha sobrinha, só falam, ela é o máximo, ela é inteligente. Então, por isso que eu te chamei, porque eu falei, quero ouvir tudo. Então é o seguinte, você iniciou a sua trajetória em engenharia civil, não é isso? Sim. E você é graduada em gestão de projetos e processos. Sim. Especialização em metodologias ágeis. Explica pra gente tudo isso. O que é metodologias ágeis, que eu, por exemplo, não sei. E começou na engenharia civil e foi parar, quero ouvir sua trajetória. Olha, eu iniciei minha trajetória acadêmica muito certa, que eu queria ser uma engenheira civil, porque eu sempre fui muito analítica, observadora, e sempre imaginei que as minhas reflexões dariam em algum produto. E eu sempre fui muito provocada, desde ali da minha infância, a pensar em números, a pensar em soluções. Então eu falei, bom, todo mundo, vai ser advogada, vai ser juíza, do jeito que fala, né, vai ser advogada. Aí outro não. Fala bem, explica. Vai ser médica, porque olha... Aí a minha tia falava, não, essa daí vai fazer moda, porque adora andar assim. Eu tenho inclusive uma figurinha que eu vou te mandar no WhatsApp. Sou eu andando assim, eu criança andando, porque eu adorava esse vídeo de mano.
Só que no final eu falei, cara, é isso, eu vou ser engenheira. Aí comecei minha trajetória acadêmica na engenharia. Na engenharia eu falei, tá faltando alguma coisa. Eu quero falar sobre cidade, eu quero pensar construção, eu quero pensar cidade, mas dentro das engenharias está faltando a humanidade, porque você não constrói a cidade pro nada, né? Claro. As pessoas habitam aquilo. Então, o estudo da engenharia por si só me parecia insuficiente para aquilo que eu quero construir no mundo. Então, fui criando dentro das minhas formações meios de construir estratégias que fizessem sentido para aquilo que eu penso para o mundo. E aí eu fui fazendo dentro disso muitas coisas na área de gestão pública, fui aproveitando, criando minha própria grade curricular, aproveitando a matrícula. Então você não se formou em engenharia? Fez tudo? Não, você começou... Fui fazendo, aí cheguei no 8º período, aí olhei para a engenharia, olhei para aquilo tudo, aí todo mundo, você já é engenheira, mais um pouco, falei, tá faltando alguma coisa, preciso fazer mais alguma coisa. E aí... fui fazer metodologias ágeis para poder, que é um processo formativo para você conseguir criar ferramentas para problemas do mundo. E aí você pensa geografia, você pensa sociologia, você pensa ciências sociais, mas com a cabeça de um engenheiro. Você pensa método, formato. Né? Geografia mais urbana, né? Que seria. Urbana, cada cidade, tá? E aí, agora eu estou fazendo engenharia também. Mas eu estou fazendo... Tá, agora voltou para engenharia? Sim, a engenharia não sai de mim, assim. Porque eu tenho que concluir, né, mulher? Ah, é. Né? Por isso que eu perguntei se você concluiu. Não, tá. tem que concluir. A engenharia faz parte da minha trajetória. Mas na UERJ você pesquisa geografia urbana. Isso. Mas você concluiu ou também? Estou fazendo. Está fazendo. Olha, como estuda a menina, hein? Só estuda. Ela só estuda. E o que você pode me falar da equidade e diversidade das coisas? Que você luta para isso, né? Equidade e diversidade é muito difícil, né? Por quê? Vou até tomar um café. Mas... a gente está falando de um mundo que tem tantas sequelas e mazelas. E aí, quando a gente vai falar de processos equitativos, a gente está falando de linhas de largadas em que as pessoas estão no mesmo ponto de partida. E aí é lutar por isso, por esse ponto de partida. Como que a gente consegue encurtar essa distância para que todos possam partir de um ponto de partida que seja justo? Para que aí, quando a gente conseguir, dentro do pensamento da equidade, colocar todo mundo numa linha de ponto de partida, a gente, de fato, vai conseguir observar a diversidade. Não dá para se pensar em diversidade sem pensar em equidade. Porque você vai ter uma pseudodiversidade, porque você vai ter uma diversidade dentro dos seus. Claro. Né? Então, para você conseguir avançar na diversidade, você precisa caminhar junto com a equidade. Então, isso para mim são palavras que estão ali no embrólio da construção, sabe? Uma está correlacionada à outra para que elas possam existir. E me conta uma coisa, perfeito, adorei essa sua análise. E que você vive com isso, né? Você vive para isso, né? Seguinte, você viajou pelo Brasil, mas também foi para fora, França, Colômbia? Fui. Fazer o quê? Foi com estudo? Estudo. Eu faço parte do grupo de pesquisadores do LASA, que é um congresso, um grupo de pesquisadores internacional que estuda a América Latina. Então, esse grupo, que são diversas universidades, Harvard, Pensilvânia, PUC, as maiores universidades do mundo, tem um grupo de pesquisadores para discutir assuntos da América Latina. Então, a gente submete artigos e participa de seminários. E aí tem um grupo de amigos que são PhDs, doutores, que a gente sempre constrói processo de pesquisa juntos. E aí, recentemente, eu estive na Colômbia, num painel, um paper que foi aprovado, para poder discutir as emoções do pesquisador, né? Tanto o pesquisador, tanto aquele que está como objeto de estudo. Porque tudo que se fala e se monta de teorias e epistemologias acadêmicas é a partir de um saber, né, de uma rede sociotécnica de saberes que não está alocada especificamente na academia. Então, você tem um grupo de pessoas que estão
pesquisando esse lugar e a maioria das vezes as pessoas que fazem parte dessa construção dessa categoria nem sequer ouvem falar naquilo que foi construído a partir da reflexão delas. Então, qual é o nosso papel enquanto pesquisadores e acadêmicos? Qual é a nossa responsabilidade para devolver de forma organizada e que e fique aberto para a sociedade a leitura daquilo que a gente está construindo cientificamente? Senão só fica na pesquisa e não desenvolve, né? A pessoa não vê, não sabe. Exato. Então, e isso foi o paper que foi aprovado e é uma linha de pesquisa que a gente está construindo junto com a Universidade da Pensilvânia. Da Pensilvânia. Isso, que é a PUC, Pensilvânia e o UERJ. Ah, que legal. E me conta uma coisa, você é fundadora do coletivo A Rocinha Resiste. Isso. Fala um pouquinho desse movimento, como é que chama? E você ganhou até prêmios, né? Medalhas Chico Mendes, com isso. Sim. Fala um pouco sobre. O A Rocinha Resiste, ele existe desde 2018. É um grupo de 4 amigos, Michele Lacerda, Pedro Paiva e Leandro Castro. A gente se reunia na Rocinha para discutir as questões da Rocinha. Uhum. O que a gente tinha em comum eram 4 nerds acadêmicos enfurnados na universidade, pensando cidade, pensando Rocinha. Pedro, design na UERJ, Michele fazia recursos humanos na Unirio, se não me engano, Leandro, serviço social na PUC e eu, engenharia no IBMEC. Então, a gente, dentro das nossas potências de pensar, formas diferentes de pensar a cidade, a gente queria pensar a Rocinha. Então, a gente se reunia constantemente para discutir as questões. E todos moram na Rocinha? Porque você mora. Ah, tá, todos moram. Todos moram ainda na Rocinha. E é uma outra etapa, né? Porque é muito difícil sair de um lugar que depois a gente fala disso. Tá. Aí, esse grupo que se reunia, a gente resolveu discutir os direitos humanos, mas os direitos humanos dos favelados. Você tinha uma constante violência do Estado, né, com as chacinas que estavam acontecendo. E a gente falou, cara, a gente precisa pensar, as pessoas precisam saber. A polícia não vai invadir a minha casa sem um mandato. As pessoas não vão me abordar na rua de uma forma truculenta. Mas por que eu sei disso? Porque eu tenho acesso e sei o que é os meus direitos enquanto cidadão. E como que a gente fala isso para uma massa? Esse grupo se reunia para discutir essa parte e também se discutia porque ficava puto com o que a academia estava falando sobre nós. Mas o que está sendo dito de ciência sobre esse território? Aí a gente criava uma banca criativa, que a gente chamava. Então, todos os pesquisadores todos não, né? Alguns que a gente pôde acessar, que pesquisavam sobre a Rocinha, meio que passava pela gente ali para a gente ler a dissertação e falar, isso faz sentido, isso não faz. Era uma brincadeira nossa, mas que acabou, de fato, virando um grupo que discutia as teses e os artigos que era sobre a Rocinha, que desencadeou no portal UNIR, que é um portal que tem na PUC. UNIR, que é a Universidade Rocinha. Rocinha. Que é um lugar específico para discutir... É na PUC? Na PUC, no Departamento de Ciências Sociais. E aí, em 2019, teve a grande chuva, que aí devastou a Rocinha, foi horrível. E aí foi quando a gente, né, eu com essa minha cabeça de engenheira... Processo, resultado, processo. Isso tem um processo, precisa gerar alguma coisa, tem método. E fui construindo soluções porque a gente poderia fazer para aquele caos. Naquele momento, a gente não tinha noção que no ano seguinte viria a pandemia. Então, foi 2018, 2018, né? Porque a pandemia é 19, 20. Não, foi 20 a pandemia. Ah, foi 20. Então foi 19. Ápice, foi 19. Aí, em 2020... Em março, assim, teve a pandemia. E aí a gente falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, a Rocinha Resiste precisa fazer alguma coisa. Só que a gente não tinha dimensão do que era essa coisa. A gente foi fazendo. Eu me lembro que era carnaval, eu não saio no carnaval. Não é... Eu gosto de fazer o meu resguardo, fico lá assistindo as coisas pela televisão. E aí eu saí para comprar comida e olhei para aquela cena, eu muito sensível, falei... Vai dar muito ruim no mundo, alguma coisa vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, eu não achava justo eu estocar comida. Porque tinha uma máxima, né? As pessoas falam, não, tem que comprar comida. Gente, se eu for comprar toda a comida do mercado, vai faltar para outras pessoas. Então, que lógica individualista, egoísta, egocêntrica é essa?
Aí eu fiquei naquelas reflexões de pisciana, comprei 4 cartolinas e fui criando cenários. E se der muito ruim? Eu cheguei a planejar um cemitério dentro da Rocinha. Assim, na minha cabeça, eu fui calculando coisas assim que nem eu imaginava que eu ia fazer um fluxograma daquele jeito. E aí o fluxograma resultou numa distribuição de 10 toneladas de alimento para a Rocinha. A gente conseguiu acessar diretamente mais de 6 mil famílias. Então, durante 2 anos, a gente foi suporte para 6 mil famílias e equipar todas as unidades de saúde da Rocinha. Claro que a gente não fez isso sozinha, foi nesse contexto que eu encontrei, inclusive, o Sérgio, foi um dos parceiros, tantas outras pessoas que doaram e que, assim, doaram o seu tempo, doaram o seu dinheiro, doaram sua influência, doaram seu canal de televisão. Eu tinha época que eu já não sabia mais com quem eu falava, qual era a câmera, não sei o que, já não tinha mais voz, mas eu sabia que eu precisava ir até o fim, porque não dependia de mim, não era sobre mim. A minha tia foi uma das primeiras pessoas, tipo, minha tia morreu, assim, na minha mão, e eu tive que levar ela, e do outro dia eu tive que distribuir cesta básica, porque eu tinha que contar as cestas. Então, eu trabalhei muito. Foi um processo que a gente foi premiado também pela ONU, pela forma, né, de distribuição, como foi organizado, o impacto que a gente gerou na cidade. A Rocinha Resiste virou referência não só na Rocinha, mas virou uma metodologia de distribuição aprovada pela OMS, acompanhada pela Fiocruz. No final desse processo, a gente construiu o plano integrado das favelas do Rio de Janeiro, conseguiu um recurso de 9 milhões com a Alerj, então teve um puta advocacy, tive que escrever, a gente se reúne, escreve, e vai, e conversa em Brasília, e vai e volta, para garantir que as pessoas tivessem acesso ao que comer. Comida. Porque a gente, ainda que era um cenário de calamidade, a gente ainda tem mais de 30 milhões de pessoas que estão passando fome. Até hoje. Até hoje. E a gente sabia que isso ia piorar. Então, como eu vim de uma família... Eu nunca passei fome, eu nunca estive em insegurança alimentar, mas eu vim de uma família que minha mãe passou fome. Então, eu cresci ouvindo que era dor na barriga porque não tinham o que comer. Então, para mim, não fazia o menor sentido eu não fazer nada. E claro, né? E isso, eu tive a felicidade de, naquele momento, encontrar com pares e pessoas que acreditavam na mesma coisa. A gente contou com mais de 450 voluntários da Rocinha que subiam com as cestas, subia, descia, e aí a gente tinha teste de Covid disponível o tempo todo. Todo o protocolo de segurança que fosse necessário para fazer com que a Rocinha Resiste fosse e é referência. Desculpa, mas a Rocinha Resiste foi criado antes ou foi a partir disso? Foi criado em 2018 nesses encontros. Mas tá. a Rocinha Resiste ainda não tinha acontecido. Ganhou a projeção nesse momento específico, que passou a ser de fato. Que aí foi brabo. Antes já era um coletivo, difícil, mas mas já era difícil a situação. Sim. Mas ganhou mais pé porque teve muita solidariedade, né? Eu mesmo já participei de 3 para doar cestas básicas, tinha muita gente ajudando, graças a Deus. E tinha doação, assim, Real Madrid. Quando o Real Madrid me ligou, eu falei, gente, peraí. Pô! Angela Merkel, eu fui para tantos lugares, assim. Que barato, muito Angela bom. Davis, e eu... Você tem uma equipe, não? São esses 4 pesquisadores? Meu melhor amigo, uma equipe também. Meu outro melhor amigo, minha equipe também. Marcel. Todos os meus amigos. Você unia, tá? Minha equipe não tem uma equipe, são os meus amigos. São os amigos. Que barato. Sei que eles fazem isso, claro, né? São meus amigos, são excelentes. E continua isso? Continua. Porque tem que continuar, né? Não pode acabar. Continuar. A Rocinha Resiste, a gente deu uma pausa, porque a gente ficou muito marcado como aquele coletivo de combate à fome. E a gente sempre quis ser um coletivo de pesquisa. Pois pesquisadores. Então, a gente, né, entendendo o tempo das coisas, entendeu que era o momento de dar uma parada. Para que a gente, claro, né, a memória e a gratidão pelo Rocinha Resiste ser o coletivo que é. Mas tem vários movimentos na Rocinha, que a Rocinha é grande, tem né? 700 e sei lá quanto, 724, acho que o último censo apontou, CNPJs na Rocinha de ONG. Muito bom isso, né? Se a gente pensando, querendo, né? Muito legal. E outra coisa, como é que você acha que está a luta da mulher negra na democracia, dentro da democracia? Como é que...
Como é que está isso? A democracia está frágil, né? Está frágil, está sensível, está polarizada, está desentendida, porque, né, dentro da democracia você tem as variações da democracia, então acho que tem também um desentendimento, uma desinformação. E aí, quando a gente fala, né, eu sou conselheira do movimento Mulheres Negras Decidem, que é um movimento nacional que se organiza para pensar. Você é conselheira desse movimento? Que legal. Conselheira e uma das fundadoras. Tá. O Mulheres Negras Decidem é um movimento em que a gente se reúne para discutir o papel da mulher negra nos espaços de poder na política. Porque quando a gente fala do retrato da sociedade brasileira, a gente olha, qual é esse recorte? 56% são de pessoas negras. Dentro dessa maioria são mulheres. São as mulheres que decidem a democracia. São as mulheres negras que movimentam a democracia. Então, somos nós que movimentamos o jogo da política, mas não somos nós que decidimos o caminho da política, o caminho da democracia. Sempre vai ser um homem branco, cis, que vai estar lá, sentado, decidindo os rumos da democracia. E em qual ponto... Qual ponto que está isso? Que melhorou. Melhorou quando a gente faz um recorte dos últimos 20 anos. Melhorou nos últimos 20 anos. Mas com toda a dificuldade que a gente tem de conectar poder e mulher negra, é muito difícil uma sociedade que é racista, né, que é misógina, considerar poderes a mulheres negras. Mulheres negras estão sempre num lugar de uma subserviência. Eu agradeço que eu sou filha de Ossan, né? É um orixá rei, então... Depois vamos fazer uma pergunta sobre isso. Vamos lá. E aí, a minha espiritualidade e a minha ancestralidade me faz compreender que nesse mundo não há ninguém acima de mim, bem como não há ninguém abaixo de mim. Perfeito. Eu exerço a minha espiritualidade para manter os meus pés e o meu olhar naquilo que me convém e convém aos meus. E aqueles que não conseguem acompanhar, a gente tem que fazer... Tem e não. A gente não é obrigada a nada. Tenta fazer entender. A gente tenta fazer entender na medida do possível. E isso se estende ao papel da democracia. Claro. A política que o Brasil tem encarado, assim, é uma política muito... porque é tudo tão... eu fico tentando encontrar palavras que são... que não beira a grosseria, né? A gente tenta ser sutil para falar da política no Brasil, mas é tudo tão patético, porque a gente entrou num lugar, num limbo tão... É isso ou aquilo, que você fica, gente, tem certeza que eu tenho que decidir entre isso ou isso? E uma brigalhada, né? E você fica no meio de um debate raso, né? Um debate que, quando você tem problemas estruturais tão sérios, você tem um déficit educacional assim absurdo, as pessoas não aprendem. E que o principal é isso, né? Sabe, elas não saem da escola sabendo equação básica, elas não saem sabendo ler, e isso é o futuro. E elas não saem quem? A população negra, indígena, pobre, favelada, periférica. Né? E por isso que as mulheres negras têm um papel fundamental no fortalecimento da democracia. Porque essa extensão, né, da democracia se dá pelo fortalecimento, pelo posicionamento das mulheres negras na defesa e na atuação da democracia. Magda, e nesse sentido, porque a política chega a ser uma coisa do ginásio, né? Ridícula, criminosa, sim, porém infantil, né? Se você apontou um dado que é muito importante, os negros, se eu tiver errado, mas pelo que você falou, né, eu já estudei um pouco, são a grande maioria. Sim, são. É uma afirmação. 55%. No cenário da política brasileira, qual é o passo que tem que ser dado para o negro ter a sua referência, sabe? Ter a sua voz. Ter a voz, né? Porque a gente sabe que é difícil chegar no espaço do mercado, em vários setores. É difícil para as mulheres. Para as mulheres negras é ainda mais difícil, né? Porque tem a dificuldade de um país machista, né? Patriarcal. Aí tem as mulheres, ainda tem as mulheres negras, né? Que na minha visão ainda estão, né, na luta abaixo. A base da pirâmide. Abaixo, Agora, na política, qual seria o cenário que você fala assim, cara, isso precisa acontecer porque nós somos a maioria.
E as coisas ainda não acontecem, não tem oportunidade, né? Qual o cenário que você... Uma coisa que eu percebi que deu uma mexida na política, mas a política ela é muito... Essas pessoas que estão nesse lugar de poder, elas se mantêm e elas vão criando metodologias para se manter. Depois do brutal assassinato de Marielle Franco, eles disseram o seguinte: opa, peraí. Esse grupo, essas pessoas podem fazer alguma coisa em algum lugar. E o que Marielle defendia era direito à terra, né? O que Marielle estava falando era o seguinte: olha, não dá para expandir a Muzema, não dá para expandir esse território porque vai ser precarizado. Então ela comprou uma briga no mercado sinistro. E aí falaram: por que tanto que essas pessoas pretas estão falando de terra? O que é terra? O que tanto que eles não querem deixar eu ficar mais rico? É qualidade de vida. É sobre qualidade de vida. E aí, quando você olha para dentro da política, você vê que tem uma coisa da estrutura, do fisiologismo político, que não acompanha a urgência social. Então, você tem uma estrutura enrijecida, dura, embranquecida, uma branquitude que não vai abrir mão do seu privilégio, ela não vai admitir. Ela não vai admitir que eu uso o mesmo Chloé que ela, que eu paguei no débito também. Ela não quer admitir isso. Você fala: não, claro que não. E aí, ela não vai dar espaço para que esse grupo consiga acessar. E não é sobre o perfume, não é sobre a bolsa. Porque esse grupo, quando ele chega, ele não está falando sobre essa coisa individualista, capitalista, é sobre o desenvolvimento de uma sociedade que vai falar assim: peraí, eu tenho um direito. A gente pode, claro que eu posso, existe o serviço doméstico, eu posso sim fazer uma faxina na sua casa, você vai me pagar, mas eu não vou ficar até 11 horas da noite porque eu tenho direito ao descanso. Claro. Sabe? Então, é sobre esse lugar. É um lugar que uma branquitude não admite. Por isso difícil. Por isso que é difícil, de sair. porque a cabeça é uma cabeça escravocrata. Exato. Não vai olhar de igual, vai olhar sempre de forma inferiorizada. É a cultura brasileira. E a política, ela mexe com a sociedade como um todo. Imagina que você vai dar voz de comando e voz de poder àquele que tem que te servir. Então, assim, é um fisiologismo, Nossa. é uma estrutura que não acompanha uma urgência social. E aí, você tem os movimentos sociais. Você tem uma geração como a minha, que eu cresci, minha avó foi cozinheira, governanta, durante 48 anos, na casa de uma família na Gávea. Eu cresci, desde criança, assim, conhecendo diplomatas, desembargadores, ouvindo assuntos de política, indo para os jantares. E a patroa da minha avó, na época, sempre: não, Magda, sente-se aqui. Aí sempre tinha um filho branco, raivoso, sei lá, porque tem uma branquitude maluca. Tem umas pessoas que são legais, mas tem uns que... nem todo branco, mas sempre um branco. E aí tinha um que queria: você pode pegar um café para mim? Aí a Malu, né, que era a dona da casa, ela dizia: não, a Magda não vai pegar um café, não. Você pode pegar um café para você. Claro. Então eram coisas que eu fui crescendo, entendendo que, tipo, peraí. Que diferença é essa? O que é isso? O que é isso? E aí você vai entendendo que existe um outro mundo. E aí eu falei: cara, e por que na política isso não acontece? Pelo óbvio. Como o dia que nós que somos a maioria dessa população decidimos o rumo dessa nação, a gente vai ter uma outra sociedade. Porque a disputa sempre vai ser por terra. A disputa sempre é pelo tamanho da minha casa, pelo tamanho da minha fazenda, é sempre pela terra. Aí você tem que fazer várias reformas, né? Você tem que fazer reforma agrária, você tem que fazer reforma trabalhista, você tem que fazer reformas e reformas e reformas para que você, de fato, alcance esse tão esperado lugar da democracia. Entendi. Maia, se você não quiser responder essa, tá? Fica à vontade. Não, eu falo tudo, eu sou terrível. Sabe uma coisa? Eu sou terrível. Uma coisa que me dói muito, eu não sou negro, né? Eu também não sou branco. Eu sou, como é que fala? É um negócio meio cigano. Meio lá. Meio cigano. Eu, às vezes, falo com meus amigos, eu falo: bicho, você também não é branquelo, não. Porque o Brasil tem isso, né? Tem uma dimensão de ser branco que é uma loucura. Quando você tem tudo amigos mistura. suíços, você fica assim: gente, isso aqui realmente Esse é o branco. Mas sabe uma coisa que me dói? Eu sou de família muito pobre, né? Ela do interior do Paraná, mãe solteira, criou aí meu irmão.
minha mãe sofreu muito, né? Mas era uma mulher branca, de olho claro, etc. Mas sofreu muito machismo lá, etc. Mas não é esse ponto. O que me dói é quando eu vejo uma matéria, não precisa ser do Rio de Janeiro, mas da polícia maltratando um humano negro. E às vezes, sabe o que me dói mais? Seja a polícia americana ou brasileira, um policial negro fazendo aquilo também, junto com os brancos, lógico. Sim. Como que a classe de vocês vê isso, entende? Como é que é essa dor? Não sei se você pode falar sobre isso, porque isso eu falo assim, eu não preciso acreditar. Um branco, eu sei que ele é doente, entende? Agora, quando eu vejo um policial negro, sabe, tomando uma atitude que eu acho desumano, eu não consigo. Eu fico imaginando como é que a comunidade, né, olha sobre isso, entendeu? Fanon, ele fala uma coisa muito interessante sobre o oprimido e o opressor. Quando a gente vai pensar que uma pessoa negra, e tem um filme também, Django Livre, que é muito lúdico Jungle. e explica muito bem quais são as emoções daquele homem negro, porque significa que ele acessou aquele lugar e agora você tem uma estrutura que eu tenho que fazer o jogo. Porque a lógica da polícia é a lógica de proteção da propriedade e não de proteção do indivíduo. A sociedade racista criou um estereótipo de quem é o perigoso, de quem é o criminoso, de quem é o traficante, onde na prática quem tinha um avião de cocaína era o Aécio. Isso Né? mesmo. Se olhar as mansões da Barra com os fuzis, né? Entendeu? O pessoal só olha na comunidade, na favela, que a polícia chega arrebentando, mas ninguém arrebenta a mansão que tem 300 fuzis lá dentro. Exato. Então, assim, essa estrutura racista criou perfis para dizer isso aqui é um problema, isso aqui é perigoso. E eu posso te afirmar, assim, que quando uma pessoa preta, né, negra, faz essa abordagem para uma outra pessoa preta, ela não está feliz ali dentro. É uma coisa assim que você fica, cara, eu tô fazendo essa merda porque preciso. É uma estrutura tão maldita, é um sistema que ela não tem para onde ir. Aí você olha para ela, então ela tá corroborando, ela não, é maior do que ela. Entendi. É tipo classe, tem coisa que é maior, sabe? Tem coisa que é maior. Né? Se violenta, exatamente essa palavra que eu acho. É o oprimido e o opressor, assim, porque assim, você foi oprimido a sua vida inteira. E aí você tem naquele momento a oportunidade de ser um opressor, mas quando você chega no sistema, você vai ser o opressor. É o último reflexo é um espelho, sabe? Você está se olhando, é uma coisa narcisista, é uma coisa brutal, mas que não é o nosso povo, não classe, o nosso povo. Não é o nosso povo. É o branco, a branquitude que criou esse sistema. O nosso povo precisa sobreviver. E ser polícia é um emprego, né? Também tem isso. Olha, pergunta. De um tempo para cá, né, foi se falado muito da questão do negro e do preto, né? Uma mudança, algumas pessoas, inclusive eu assisti algumas matérias que algumas pessoas não gostavam de ser chamado de negro e falavam que era preto. Eu gostaria que você falasse um pouco disso, né? O que você pensa, né? E como isso está sendo hoje, porque isso deu uma esfriada, eu senti que deu uma esfriada essa questão de se falar do negro, do preto, a diferença. O movimento negro unificado, que, enfim, né, é um dos maiores movimentos de resistência negra do Brasil, negro é uma categoria política, né, organizada pela soma de pretos e pardos. A soma de pretos e pardos é um grupo entendido, né, racialmente como um grupo de pessoas negras. E aí preto é a categoria cor, pardo é cor. A soma de pretos e pardos é negro. Então, politicamente, para justificar e dizer o que a gente fala hoje, nós somos a maioria da população, porque é a soma de pretos e pardos. Aí chama negros. Negros. E aí você tem uma
uma série de debates em torno disso, inclusive que gera algumas polêmicas, é porque você tem pardos que se identificam como pardos negros ou pardos indígenas. E não querem serem categorizados como ou eu sou pardo. Então você tem uma organização de um movimento que é muito... E aí eu estou muito alinhada com o que Sueli Carneiro fala, que quem inventou o colorismo foi os brancos, então os brancos que entendam se... Eu sei quem é preto e quem não é. Quem é pardo e quem não é branco. Eu falo, cara, isso aí é branco. Não, isso daí não é branco, isso daí é cigano. Entendeu? Você olha e fala, tem uma coisa aí que não é branco. É preto, não sei o quê. Mas isso vai de acordo com o acúmulo do movimento negro, que lutou muito para essa categoria negros. E aí você tem uma afirmação política. Preto é a cor. Eu me coloco coletivamente como uma mulher negra, individualmente como uma mulher preta e favelada. A minha cor é preta. Eu não sou parda. Então, politicamente, é importante que eu me afirme enquanto uma mulher preta que pertença ao grupo de pessoas negras, racialmente negra. Agora, claro para você. Que ponto a gente chegou, né, da humanidade, de ter que falar, não, é negro, é preto. Obviamente, o preto e o negro lutar, né, pelo lugar dele. É como se... E a minoria é branco, né? Então é como se eu chegasse assim... Você é o quê? Você é branco? Me chamarem de branco o tempo inteiro? Quer dizer, que ponto que chegou que a gente só fala de negro, preto, com essa diferença? Ninguém fica branco. Né? Exatamente. Quer dizer, a humanidade se perdeu nisso. Por isso, eu acho que até tem a ver com guerra, poder. Sim, né? 500 anos de escravidão, você no vai mundo, né? Toda uma geração. Toda uma geração. Então, você vai ter uma geração de sequelados. E tem uma coisa que eu falo muito com meu amigo, que é a síndrome do abandono, né? E eu acho que é muito importante a gente dizer o seguinte, né? A branquitude é um conjunto, o branco é um indivíduo. Então, você vai ter brancos e brancos dentro do conjunto da branquitude. Mas pensando na branquitude, na síndrome do abandono. O nosso povo preto, ele vem de uma ancestralidade... que é uma ancestralidade de muita reverência, né? Eu não tenho problema nenhum em abaixar a minha cabeça no chão, olhar para a natureza, olhar para o tempo, orixá tempo e falar assim, aqui tem um tempo, uma coisa que eu não posso controlar. A síndrome do abandono da branquitude, porque eles crescem num estoicismo, assim, uma coisa do individualismo. Não, você não tem que expressar os seus sentimentos. Exato. Não, você é um grande homem, você vai ser um grande líder. Não, você é uma mulher assim, você é bela, você só tem que ser bela. E isso é uma dose de veneno que a branquitude toma todos os dias e distancia ela de um senso humano. Exatamente. Então, a branquitude vai se esvaziando na falta de humanidade. E essa síndrome de abandono faz com que eles tenham raiva do mundo. Então, eles tacam fogo em tudo. Vamos acabar com tudo, capitalismo, vamos explorar, vamos fazer guerra. Porque, assim, qual é a guerra que os indígenas e os negros iriam fazer com o quê? Com lança de negócio de peixe, gente? Exatamente. Você falou, os brancos, né, tem um pensamento do dominador. Eu sou o Thor. Eles são o Thor. Os povos indígenas, né, o povo negro, por exemplo, eu faço parte. Então isso aí já muda muito, né? Eu faço parte da natureza, eu não sou dono da natureza. Por isso que eu taco fogo, por isso que eu quero dominar as terras, por isso que eu quero construir. Quando eu sou parte, né, eu não sou dono. Exato. Claro, ele é a natureza. Quando você tem esse entendimento de que você é a natureza, claro, que você é a parte, que você é o todo, eu vou olhar isso aqui é um conjunto, nós somos a natureza. E aí pode jogar isso para Spinoza, que a filosofia vai trazer uma estrutura exatamente maravilhosa para refletir. Eu reflito pelo candomblé, mas a ciência, né, sei lá, quero refletir por um outro lugar. Spinoza fala isso de uma forma brilhante. Então, assim, Deus se natura é você simplesmente olhar e se entender como Deus, como natureza, como parte, como todo. A gente coexiste. E se eu não respeito a sua existência... Está tudo perdido. Está tudo perdido. E somos um grupo todos, a mesma coisa. Nós somos humanos. A gente não é um cão, a gente não é um macaco. A gente é igual.
e vindos da natureza, isso que as pessoas não entendem. Então, essa coisa que você falou, muito bem explicada, que o branco fica no supérfluo, né? Fica no a beleza, o modelo, a bolsa Chanel, o não sei o quê. Estudou aonde? Lá em Londres, entendeu? Fica essa coisa que é difícil de você voltar, porque é o que você falou, anos e anos de cultura escravocrata, e é muito difícil. Por isso que eu te pergunto, o que você espera do futuro? Porque eu já tenho 67 anos, entendeu? Já passei por várias... Agora, fora falar de desenvolvimento do planeta Terra que estão estragando, isso aí é um outro assunto. O que você espera do futuro? Vamos voltar para você, para o que você estuda, o futuro das cidades. O que você espera? Eu espero que a gente consiga construir cidades cada vez mais antirracistas, acessíveis, cidades em que eu ande na rua e os meus pares, e que eu olhe e fale assim, cara, isso aqui não tem uma arquitetura colonial, sabe? Isso aqui é uma cidade em que tem mobilidade, que tem círculo. Eu não quero Rocinha, Ipanema, Gávea e São Conrado. Quando eu olho para a fotografia, nitidamente eu tenho um problema, porque essas cidades não conversam. Eu estou a, 3 quilômetros, talvez menos, daqui da Rocinha para menos, né? Para São Conrado. Menos, né? Porque você olha ali de São Conrado. Bem, eu estou, 10 minutos andando num dos bairros mais caros do Rio de Janeiro. Ao passo que eu estou numa das favelas mais adensadas do Brasil. Do outro lado, a Rocinha é quente, tem ilhas de calor, sofre com enchente. Do outro lado, você tem a Gávea, que é um dos bairros mais arborizados do Rio de Janeiro. Exatamente. Que cidade é essa que a gente está construindo e até quando a gente vai perpetuar modelos de cidade que reforçam exclusão, que reforçam violência, que reforçam a margem da margem da margem? O futuro das cidades, para mim, é uma cidade circular, é uma cidade em que as pessoas consigam se olhar, que não tem uma linha, que não tem um muro, que não seja uma coisa de uma paralela dividida. Uma cidade que sim é partida, mas que a gente primeiro precisa compreender coisas também para a gente não entrar numa utopia de um mundo de Cinderela que não vai existir. Que isso não vai existir. Você tem anos e anos de escravidão, de capitalismo selvagem e de formas sofisticadas de violentar. E aí você vai ter sociedades líquidas que vão se escorrer, e elas vão. Eu costumo muito pensar que os anos 30 de qualquer século é o ano mais iluminado para pensar a virada que a gente quer para o século seguinte. Eu não tenho assim, o positivismo dentro de mim de acreditar que eu vou ver aquilo que eu quero transformar no mundo. Mas eu quero acreditar que o que eu estou fazendo nesses próximos aí, na metade desse século, em alguma medida vai mover estruturas do século seguinte, que tem a ver com o fim dessas cidades partidas. Muito bom. Quer falar, Fábio? Eu queria perguntar um negócio. Não, pode falar. Em cima disso, Marco, quando a gente olha o Rio de Janeiro lá de cima, né? Fazendo um voo, né? Rio São Paulo. Qual é o seu olhar para isso? Você falou de uma coisa que seria maravilhoso, né? Eu espero que alguma classe política tenha essa pauta, né? Eu ia chegar aí. Mas, além disso, quando você olha lá de cima, o Rio de Janeiro, que é uma cidade tão linda, mas é tão diferente, né, a situação do Rio de Janeiro, te vem alguma luz de alguma solução? Como que você pensa, até no trabalho de engenharia, né? Quando eu olho de cima, assim, o Rio de Janeiro, eu me preocupo, ou então eu sinto que... Qual é o teu olhar? Primeiro que eu acho o plano diretor de São Paulo é muito mais bonito olhar São Paulo do alto. Porque é muito mais organizado. Você queria circular, né? Parabéns. Aqui não é assim, né? O plano diretor do Rio de Janeiro é a loucura. Não tem, praticamente. Então, assim, você tem... cada vez mais as favelas vão fazendo assim, aí você tem as grandes no meio. Você não tem uma cidade organizada. Meu amigo é arquiteto, então, assim... Com toda licença, viu? Porque estou aqui eu dando uma de urbanista na cidade. Mas... o que eu olho primeiro de cara é que São Paulo é muito mais organizada, né, a cidade.
Mas quando eu olho para o Rio de Janeiro e o desafio, o que Pereira Passos fez aqui foi uma grande violência, né? Mas tudo bem, vamos lá, aí já é um negócio para pensar outro dia. Outro dia. Ai, meu Deus. E aí, assim, o Rio de Janeiro, acho que uma das soluções seria a gente descentralizar, né? Essa Zona Sul já não cabe mais, essa Zona Sul, e ninguém vai abrir mão da Zona Sul. Ninguém vai abrir mão de 6 passos da praia. Ninguém vai fazer isso. Então, o que a gente consegue fazer? Acho que a gente precisa pensar mais zonas produtivas, né? Estou falando aí de questões de trabalho, densar um pouco o centro da cidade, criar mais zonas produtivas de trabalho para a Zona Oeste para cima e pensar esses espaços que tem na Zona Oeste do Rio de Janeiro para lá, pensar outros modelos de cidade, trazer vida para aqueles lugares. A Zona Oeste que você fala. Isso, acho que o Parque de Madureira tem sido um exemplo, né, de criar oportunidades de lazer, mas que também você também não pode dizer o seguinte: botei um parquinho com chuveiro é lazer. Não, lazer é praia, lazer é mobilidade urbana, né? A cidade precisa de mobilidade, a pessoa precisa saber que ela tem uma praia, mas que ela também tem um bom parque. Então, é interessante colocar no plano diretor, inclusive tem um capítulo dedicado no plano diretor agora, do Rio de Janeiro. Eu trabalhei como consultora na Comissão de Assuntos Urbanos da Câmara de Vereadores daqui do Rio de Janeiro nos últimos 3 anos. E lá a gente dedicou um capítulo específico para pensar as favelas como centralidade para o plano diretor. Ninguém vai tirar a Rocinha de onde é a Rocinha, mas como a gente pode pensar novos formatos para essas microcidades dentro da cidade, né? Você tem uma experiência muito feliz, que é o que o mestre Toledo, arquiteto, fez na Rocinha para pensar um plano diretor específico para a Rocinha. Então, acho que tem algumas soluções e metodologias de cidade que a gente pode encurtar, talvez não solucionar, mas encurtar um pouco a distância e os desafios que tem na cidade do Rio de Janeiro para pensar urbanismo, para pensar questões de equidade e acessibilidade, porque acho que essa é uma das grandes questões do Rio, assim, urbanisticamente. Agora, tudo volta, né, Alex? Seguinte, que eu acho que é uma coisa que não dá nem para discutir, é a política. Que eu não vou... Aqui, nosso programa não é sobre política. Mas, infelizmente, volta para isso. Porque se tem uma pessoa, um líder legal, que pense a não diferença da cidade, das pessoas, utopicamente atual estaria resolvido. Mas então é sempre a mesma ladainha. Os ricos vivem numa bolha, que vivem no meio das favelas. O Rio de Janeiro é isso. Não tem uma igualdade de educação, que eu morei lá fora, é outra coisa. Sim. É todo mundo igual. Estados Unidos, meus filhos, escola públicas, que são as melhores. Aqui não, você tem que gastar uma nota para ir para escolas privadas. As pessoas da favela, escolas públicas, que é totalmente diferente. Então, eu acho que a gente cai sempre... Tudo bem, estudar, eu sou arquiteta também, planejamento urbano, urbanismo da cidade, vamos como você falou, ser uma cidade circular, entendi exatamente o que você falou, mas cai aonde? No líder da política. E aí, eu queria saber a sua opinião, como é que começou a se formar uma coisa pior ainda. A gente cresce para o pior. Desculpe o pessimismo. Eu sou igual a você, não tem coisa otimista aqui dentro, mas também quero acreditar que meus netos, meus filhos, né, vão ter uma coisa melhor. E se queria milícia, polícia, eu dou aula na Rocinha de artes, a polícia não pode entrar na favela, porque senão a milícia vai lá e mata. E os traficantes que têm que sobreviver, não estou defendendo os traficantes, porque eles existem porque os brancos têm várias bandejas de cocaína em casa, nas festas. Não estou, isso é outra coisa. Como é que o negócio que se caminha para o pior. Por isso que eu fico pessimista nesse lado. Já é uma divisão. Né? Tem a favela, na favela é isso, a milícia lá dentro dominando, até longe, né? Porque ficam ricos e moram em casas de brancos, né? Sim. E a polícia não pode entrar. Aí fica uma confusão. Como é que você vê isso para um futuro? Como é que dissolve isso? Não, é questão política, né? Assim, a representação política, ela está muito esvaziada no conceito de uma representatividade, né?
Não é Totalmente. porque eu sou uma mulher negra, favelada, de origem periférica, que talvez eu esteja alinhada com pensamentos progressistas. Exato. Então, a branquitude organizada entendeu o seguinte: e se a gente pega alguém de origem popular, assim, bota aqui do nosso lado? Assim, eu desde criança eu via caviar e falava, que bolinhas são essas? Aham. Então, não é... E assim, eu acho que é uma escassez tão grande para todos os lados e é uma esperteza tão assim, é tão sutil a malandragem. É de uma malandragem e é de um risinho frouxo que você fica assim, gente, o que está sendo decidido não são 4 anos. Quando você tem uma PEC, como a que foi votada recentemente, que tirou parte do recurso que tinha um percentual a mais para candidaturas negras, essa PEC foi votada e foi retirada, sancionada agora, o que eles estão querendo dizer? Com que dinheiro teria eu? Ah, você é uma grande líder, vai lá, vai ser presidenta do Brasil. Com qual estrutura? Não vai ter, não vai ter investimento para um novo formato político. Não, pelo menos pelas próximas 2 quadras. Porque, assim, ainda que eu consiga adentrar esse espaço difícil e complexo, eu vou ter que entender a estrutura. A demanda, a estrutura não vai acompanhar a minha urgência. Então, equilibrar a estrutura e a urgência é o grande desafio. E aí, qual é a saída que eu vejo de uma ação que pode, em alguma medida... Eu não acho que o terceiro setor é responsável pelo que deve ser feito como política pública e garantia de direito para a sociedade como um todo. Mas o terceiro setor tem dado pílulas e exemplo de gestão e de organização das demandas sociais, por exemplo. Eu sou fundadora do Instituto Gueto. O Instituto Gueto ele tem uma atuação nacional e é um instituto voltado para a educação. Eu e o Vitor Del Rey, que somos os fundadores, a gente entendeu que a mobilidade social que a gente tem está atrelada ao acesso à educação. Então, a gente criou o Instituto Gueto para poder discutir e para poder criar demandas de pesquisa a partir de evidência e lá no Ministério da Educação dizer, a gente está dizendo que tem um déficit aqui de educação, de aprendizagem da população negra, porque você tem uma metodologia do MEC que não acompanha a questão dessa criança não ter refeição em casa, sofrer violência doméstica. Você tem um raio-x de uma sociedade que não chega na decisão dessas pessoas. Essas pessoas, elas não sabem o que está acontecendo, porque elas não fazem ideia. No auge da maluquice delas, elas falam assim, mas será que eles passam fome? Eles não devem conseguir comer carne. Não é, às vezes não tem o que comer. Às vezes é farinha, às vezes é barro. Esse é o Brasil que a gente tem. Então, é um Brasil tão profundo, de uma escassez, de uma violência, e que a política é o único lugar possível de fazer essa transformação. Só que aqueles que estão lá não vão deixar que pessoas com esse pensamento perpetuem lá. Exatamente. Então, assim, o jogo é duro. O jogo é duríssimo. É duro. E aí você tem que ter um trabalho de convencimento, né, de uma população, aglutinar os conscientes e dizer o que a gente pode fazer junto. Sei lá, sentar e bater palma pro sol? Não sei o que a gente faz, mas a gente precisa encontrar um jeito juntos enquanto sociedade. E você tem bastante gente com você nessa luta? Ou são poucas? Conheço muita gente de diferentes lugares. Eu tenho a felicidade... E que vocês se unem? Isso, de diferentes lugares, assim, do mundo. Posso dizer do mundo. Ai, que bom. De vários cantos em que a gente pensa o que a gente está construindo para os próximos 20 anos. Maravilha. O que a gente quer em 2050? O que a gente quer meio século? Chegou metade desse século. O que a gente está pensando? Educação, para mim, é a grande questão. Equidade e diversidade é um meio. E pessoas no centro, né? A gente está construindo coisas para pessoas. Daqui a 50 anos vão continuar pessoas. O problema não é o robô. São pessoas. São pessoas, exatamente. Entendeu? A gente precisa olhar cada vez mais para as humanidades. E olhar com seriedade. Entendendo que existem, sim, ali as suas diferenças, né? E que as pessoas, elas não vão ser iguais. E as suas especificidades devem ser respeitadas, porque é nessa especificidade, nessa diferença, que a gente, com um pouco de ouvido atento e atenção crítica, a gente pode, talvez, de fato, conseguir mudar alguma coisa. Alguma coisa. Muito bem falado. Adorei, adorei. Agora, depois dessa seriedade toda,
que é uma realidade, que é ótimo as pessoas saberem, porque ficam nas suas bolhas, né? E não saem para ver isso tudo. Eu estou curiosa que você estava onde antes de chegar aqui? Estava no meu terreiro. Estava Então. em Sepetiba, lá na Zona Oeste. Ai, Eu que sou legal. candomblecista e saí de casa muito cedo, 5h30 da manhã. Eu tinha que estar lá 6 horas, porque hoje tem um ritual muito importante, né? Que é um ritual de fortalecimento para a saúde. A gente está no mês de Obaluayê, o mês de agosto, para muitas pessoas falam, é o mês do desgosto, né? Porque dizem que acontecem muitas coisas. E aí é um mês em que a gente faz as nossas rezas para o Senhor das Palhas. Para a saúde, para cura. Aham. Para que as pessoas tenham saúde mental, saúde física, saúde emocional, para lidar com os desafios. Então, Que maravilha. eu sou EQED, que é um cargo dentro do candomblé. EQED. 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 EQED Magda de Ossanha, o meu nome religioso. E aí, eu sou uma pessoa responsável por organização, até no meu terreiro. Ela é pouco líder das coisas. Aí Mas lá, também com essa cabeça. eu sou responsável por organizar os banhos, né, as ervas, preparar as ervas, preparar o que as pessoas vão fazer, os ritos, até onde eu posso dizer, né, gente? Porque dentro do seu sagrado tem o seu segredo e uma das coisas que a gente aprende é saber o que dizer, quando dizer, se deve dizer. E se deve dizer. Magda, adorei. Você realmente... Estou aqui de boca aberta, porque é muito difícil, né? Tudo que você falou vindo de uma... A sorte que sua mãe não pôde, mas você pôde estudar, continua estudando, continua lutando, que isso que interessa para o mundo, né? E para nós no Rio de Janeiro, que é uma diferença muito desigual, né? Sim. Muito desigual. Adorei. Parabéns. Nada, meu Vou querer ir no seu Obrigada. terreiro. Convidada, convidadíssima. Exatamente. Vai lá, um banhozinho de pipoca. Isso. Bem maravilhosa. Não, acho maravilhoso esse lado espiritual. Adoro. Porque é o que a gente precisa, né? Sim, porque tem, assim, uma coisa que eu aprendo muito, né? E olha que eu já passei por muitas religiões, assim, eu já fui adventista do 7º dia, eu já fui batista, já fui budista, eu tenho um pergaminho. Eu sou uma pessoa muito religiosa, eu acredito muito numa coisa que está além do que eu vejo. Todo mundo, eu consigo muito acessar as pessoas pela janela da alma, que são os olhos, né? Pela áurea, pela essência. Aquela coisa que tem coisas que os seus olhos não vai disfarçar. Seu olho vai dizer. Você tem para dizer. Então, a gente precisa estar muito atento para onde os nossos olhos direcionam, para onde o nosso corpo direciona. E a espiritualidade é que faz isso. A espiritualidade que nos conduz para os lugares que a gente tem que estar. Então, a gente tem que ter alegria na vida. Exu é um orixá que ele fala muito sobre a comunicação, sobre essa coisa, essa dualidade do bem e o mal, certo e errado. Isso é uma estrutura que faz com que a gente se engesse e não vive a nossa felicidade plena. A gente é a natureza. Eu sou folha, eu sou ar, eu sou água, eu sou vento. E quando isso toca em mim é porque eu existo. Então eu preciso todos os dias saudar o meu ori, minha cabeça, saudar a minha espiritualidade que vem depois de mim, que vem antes de mim, para que eu continue caminhando, liderando e ocupando os espaços que eu devo ocupar. Muito bom, obrigadíssima. Nada, obrigada e vocês a você. estavam com essa maravilhosa líder, uma das líderes comunitárias da Rocinha, do nosso grande Rio de Janeiro. Temos esperança, né? Não podemos parar, né? E Vai dar essa aqui, certo. batalha para burro, vai dar certo. Esse movimento todo das mulheres negras, entendi o que é a cor, o que é, né, a pessoa, e para mim todo mundo é igual. Então, vocês estavam de cara com a seco, aguardem Magda Gomes, sensacional.